Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do verso de número 1, começa assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vos me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe então Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores também fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Este Consolador é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Repetindo o verso de número 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Com essa promessa tão gloriosa, tão abençoada, eu gostaria de te convidar nesse momento a agradecer a Deus. Agradecer a Ele pela oportunidade que nós temos de estar em Sua presença, pela oportunidade que nós temos de receber esse Espírito Santo e sentir essa presença tão gostosa nesta manhã. Nos traz fortaleza, nos traz alegria, nos traz esperança. Feche os teus olhos e agradeça a Deus por esta palavra. Senhor, em Tua presença nós estamos e te agradecemos. Agradecemos porque esta palavra vem ao encontro das nossas necessidades, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo certeza de vida eterna, trazendo aos nossos corações a alegria de estarmos em Tua presença e sermos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito, sermos doutrinados pelo Teu Santo Espírito. Colocamos as nossas mentes e corações em Tua presença e te pedimos, Senhor, conduza todas as coisas. Que em tudo, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nesta manhã, para nos libertar, para nos curar, para ministrar aos nossos corações, para nos conduzir a uma adoração sincera, a uma comunhão sincera em Tua presença. Que todo sentimento que não provém de Ti seja substituído nesta hora pela presença gloriosa do Teu Santo Espírito, pela paz que só o Senhor pode nos dar. Nós oramos a Ti gratos, ó Pai, por esta palavra. Esta promessa se estende a nós, essa verdade se estende a nós. Nós dizemos muito obrigado em nome de Jesus. Graças a Deus, eu convido você também nesse momento
a interceder, a orar pelas pessoas que estão nesse momento em aflição. Vamos orar pelas pessoas que estão trabalhando ainda durante esse período de pandemia de coronavírus. Vamos orar pelos nossos governantes, os nossos políticos. O Brasil está passando por um momento de instabilidade política. Coisas sérias estão se desenrolando nesse momento no cenário político e econômico do nosso país. E nós precisamos clamar a Deus, pedindo a Ele uma bênção de livramento. Vamos orar pelos nossos irmãos na fé, por aqueles que estão fracos, que durante esse momento de pandemia de coronavírus estão se sentindo fragilizados, estão se sentindo desolados. Alguns têm passado por problemas não apenas de enfermidade no corpo, mas de enfermidade na alma. Vamos orar por aqueles que estão nesse afastamento social e estão lidando com problemas psicológicos, psiquiátricos sérios. Não estão conseguindo manter esse isolamento, esse afastamento, porque estão com depressão, estão com fobia social, estão passando por uma série de problemas que, humanamente falando, não podem ser resolvidos. Mas nós cremos em Deus, cremos no poder da oração. E a Bíblia nos diz que a oração da fé salvará o enfermo. Então eu convido você nessa hora a interceder. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, em Tua presença, mais uma vez em oração, nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão em aflição neste momento. Por todos aqueles que estão passando por problemas e situações que não têm solução na esfera humana. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, meu Pai, passando por tribulações dentro do lar, no convívio familiar. Oramos, Senhor, pelas mulheres que têm sido vítimas de agressão em casa. Oramos, ó Deus, pelas famílias desestruturadas, famílias que não têm o que comer, não têm o que vestir e mal têm onde morar. Famílias que estão neste momento sendo afligidas e estão cada vez mais vulneráveis. Oramos, ó Deus, por aqueles que foram acometidos pela doença, pela Covid-19. Oramos por aqueles que estão trabalhando também nesta hora. Pedimos a Ti que a Tua bênção se estenda a todas estas pessoas, aos profissionais da saúde, a todos aqueles, meu Pai, que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos na fé, que, quem sabe, nesse momento estão se sentindo fragilizados, estão se sentindo atribulados, estão se perguntando aonde está o Senhor, qual é o motivo, qual é a razão desse tempo. Nós oramos agora pedindo fortalecimento em fé, esperança. Pedimos a Ti, Senhor, libertação, pedimos curas. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua graça, o Teu Santo Espírito possa ajudar estas pessoas em suas fraquezas. Oramos, ó Deus, pela comunhão de todos os Teus filhos e filhas. Oramos pela santificação. Pedimos a Ti, Senhor, desce sobre nós a Tua graça e misericórdia. Que o Teu Santo Espírito possa nos instruir e nos conduzir nesses momentos de tribulação. Que nós possamos vencer essas adversidades, crendo no Teu poder, crendo na Tua ação, crendo, meu Deus, que o Senhor está conosco e aconteça o que acontecer, nós não seremos desamparados. Oramos a Ti, Senhor, neste momento, por todos os líderes eclesiásticos que estão lutando, ó Deus, para manter a comunhão dos Teus filhos, promovendo cultos online, que estão orando, que estão, meu Pai, interagindo com o Teu povo e ministrando as Tuas bênçãos. Por aqueles que estão na linha de frente da obra social, que estão saindo às ruas, que estão atendendo aos necessitados. Nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia seja com todos os Teus filhos. Colocamos em Tua presença, ó Deus, a vida de todos que estão presentes nessa transmissão ao vivo. Alcance essas pessoas e as demais que assistirão a este vídeo. Que a Tua bênção se estenda a todos nesta hora. Abençoa as famílias, Senhor. Nós pedimos a Ti uma bênção de santificação, de comunhão, de proteção e providência. Nós oramos pelos políticos do nosso país. Pedimos a Ti, ó Senhor, que a Tua bênção se estenda sobre a nossa nação, nos dando livramento, quebrando todas as cadeias, desfazendo, Senhor, todos os laços de mentira, todas as corrupções, ó meu Pai, que estão
estão entranhadas e estão cada vez mais presentes na nossa política. Nós te pedimos livramento, Senhor, que em nome de Jesus a tua graça e misericórdia possa nos conceder fortaleza nesses momentos. Nós oramos a ti, Senhor. Queridos, hoje nós estamos em mais um domingo nesse período de Páscoa, o período de Páscoa que se estende até o Pentecostes. E nós começamos durante esse período falando sobre dádivas do Calvário. O que nós recebemos por meio do sacrifício de Cristo Jesus? Quais foram os presentes? Quais foram os dons? De que maneira nós fomos abençoados para além da salvação? O conceito de Calvário para muitas pessoas é sempre o mesmo. Cristo morreu para nos salvar. Mas foi apenas isso? Ou há algo além disso? E é justamente sobre esse algo além que nós estamos falando nestes domingos. Nós começamos falando sobre dádivas do Calvário. Falamos sobre a primeira e a segunda dádiva, redenção e remissão. Aprendemos que redenção significa resgate, remissão significa purificação. Na semana passada nós falamos sobre reconciliação. Quão glorioso é o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados a Deus por meio de Cristo Jesus. E somos reconciliados a nós mesmos a cada dia, somos reconciliados com o nosso próximo, desenvolvemos o conceito e a capacidade de viver em comunidade, somos reconciliados com a plenitude da criação. Entendemos que o mundo está cheio da glória de Deus. E toda a obra da criação representa esta glória de Deus. Somos então reconciliados com Deus, somos reconciliados com quem somos reconciliados com o nosso próximo, somos reconciliados com toda a obra da criação e somos reconciliados com o próprio Deus. Temos um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre mais uma dádiva do Calvário e essa dádiva hoje, Espírito Santo. É esta dádiva que nos garante um relacionamento íntimo, duradouro e permanente com o Senhor. É essa dádiva que nos garante um relacionamento cada vez mais em aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados na presença do Senhor. E eu separei alguns textos para a nossa meditação sobre essa dádiva do Calvário. O primeiro texto, Evangelho de João, capítulo de número 14, todo o capítulo. Depois, Evangelho de João, capítulo de número 16, também o capítulo inteiro. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 13. Em seguida, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 16. E Romanos, capítulo de número 8, verso de número 26 a 30. E nós vamos fazer algumas considerações sobre esses textos que nos falam sobre o Espírito Santo. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer nesta manhã diz respeito à maneira como Deus trabalha. E eu coloquei da seguinte maneira: Deus não trabalha de maneira convencional para executar os seus planos. Isso significa que Deus não trabalha de uma maneira previsível, de uma maneira programada como nós humanamente imaginamos que as coisas devam acontecer. Deus não trabalha de maneira convencional. Nós encontramos na Bíblia Deus ferindo para sarar. Encontramos Deus calando para fazer falar. E encontramos Deus afastando para poder aproximar. Essas palavras parecem não são paradoxos, são antônimas, né? Ferir, sarar, calar, falar, afastar, aproximar. Esta é a maneira que Deus se apresenta na Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo escreve quanto a isso, dizendo: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que se julgam sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são.
E Deus escolheu as coisas pequenas, ínfimas, insignificantes deste mundo para confundir aquelas que se julgam grandes e poderosas. Essa é a maneira que Deus trabalha. Deus fere para sarar, Deus se cala para fazer falar e Deus se afasta para poder se aproximar. No livro de Oséias, capítulo de número 5, no verso de número 15, está escrito: eis que irei e me colocarei em meu lugar, e me silenciarei, ficarei em silêncio. E a Bíblia nos diz que Deus ficaria em silêncio com um só propósito. Talvez vocês se reconheçam culpados e passem a me buscar. O silêncio de Deus seria uma resposta para a situação que o povo estava vivendo naquela época. E este silêncio provocaria este povo a se voltar para a presença de Deus. Deus se cala para poder fazer alguém falar. Oséias capítulo de número 5. Talvez vocês se reconheçam culpados e busquem a minha face. E quando vocês estiverem angustiados porque eu estou em silêncio, vocês passem a buscar a minha presença. O silêncio de Deus provocaria no povo uma angústia, uma ausência, mas uma ausência e uma angústia que os conduziria a buscar a presença de Deus, a buscar uma resposta no próprio Deus. E o texto de Oséias continua no capítulo de número 6, no verso de número 1 e no verso de número 2, e nos diz o seguinte: porque eu mesmo fiz a ferida e eu mesmo a sararei. Você consegue perceber que Deus faz uma ferida e sara esta ferida. A metodologia, a maneira como Deus trabalha não é uma maneira convencional, mas Deus assim o faz porque Ele conhece a nossa natureza. Eu mesmo faço a ferida e eu mesmo saro esta ferida. Então Deus também fere para poder sarar. Deus também se afasta para poder se aproximar. No Evangelho de João, capítulo de número 14, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso de número 22, Jesus, sendo Deus encarnado, é prova disso quando diz aos seus discípulos: é necessário que eu vá. Jesus entendia que um período de distanciamento seria necessário. E esse período de distanciamento em que os discípulos sofreriam a ausência de Jesus seria necessário para prepará-los para a obra que eles fariam. Deus então se afasta para poder se aproximar. Jesus é conhecido como Emanuel, o Deus conosco, aquele que está entre nós. Mas quando ele fala para os seus discípulos sobre a presença do Espírito Santo que seria enviado, Jesus leva os seus discípulos a uma compreensão para além do Deus conosco. Jesus diz o seguinte: eu enviarei sobre vós o Espírito, Ele estará convosco, porque vocês o conhecem, Ele está convosco, está entre vós, mas estará em vós. Você consegue perceber a diferença de estar conosco e estar em nós? É isso que Jesus estava dizendo. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, é o Deus entre nós. Mas o Espírito seria a forma divina de Deus em nós. Deus contido, Deus em nosso coração, Deus em nosso pensamento, Deus aqui dentro. Esse período de afastamento prepararia os discípulos para este momento, porque assim como o profeta Oséias disse que a ausência de Deus provocaria no povo uma busca necessária da presença de Deus, assim também a ausência de Jesus provocaria nos discípulos um desejo, uma necessidade de ter a presença, de estar novamente com Jesus.
Por isso Jesus, quando promete o Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus usa o termo allos akleto, que significa o Espírito que virá, ele é a mesma propriedade minha e a mesma propriedade do Pai. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito somos os mesmos. E estaremos em vós. É isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. O período em que nós sentimos a aflição do trabalhar de Deus nos prepara para receber a plenitude da sua bênção. Nós falamos que Deus não trabalha de maneira convencional. Deus fere para sarar, Deus se cala para fazer falar e Deus se ausenta para poder se aproximar. No Salmo de número 66, no verso de número 10 e o verso de número 12, o salmista escreve dizendo: nós fomos acrisolados como se acrisola a prata. Fomos provados, fomos presos, fomos oprimidos, fomos decepcionados, fomos afligidos, fomos provados pelo fogo e pela água, mas no final o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. É justamente nesse termo, no final, que nós temos a compreensão de que Deus não trabalha de maneira convencional. Porém, mesmo não trabalhando de maneira convencional, Ele nos garante que no final nós seremos surpreendidos com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deus revela a plenitude da sua promessa para aqueles que são provados pelo fogo, para aqueles que são provados pelas aflições da vida, para aqueles que são acrisolados como a prata é acrisolada pelo fogo, para aqueles que são decepcionados, para aqueles que são perseguidos, para aqueles que são afligidos e mesmo assim estão clamando a Deus por ajuda. Os discípulos são prova disso. Quando Jesus é entregue, é maltratado e morto, os discípulos se espalharam e começaram a viver a aflição da ausência do Cristo. Do Cristo que curava, do Cristo que ressuscitava, do Cristo que operava milagres, do Cristo que atendia ao pedido das pessoas que estavam famintas. Do Cristo que fazia o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o leproso ser purificado, do Cristo que consolava os discípulos e instruía os discípulos. A ausência desse Cristo causou nos discípulos uma angústia profunda e eles não sabiam o que fazer. E essa angústia profunda, ela tem um significado para a vida cristã. Porque assim eu disse para vocês agora há pouco, Deus se afasta para poder se aproximar. O momento da ausência é um momento de reflexão. Vocês já ouviram a frase que nós só sabemos dar valor quando perdemos? Vocês já ouviram a frase que diz que nós não damos valor àquilo que temos? E só valorizamos quando temos a sensação de que estamos perdendo? Os discípulos de Jesus precisavam experimentar isso. A humanidade precisava experimentar essa ausência. Os discípulos precisavam de um momento de enclausuramento e reflexão profunda sobre a vida cristã, sobre 3 anos andando com Cristo, o que de fato eles aprenderam. Quem de fato foi Cristo para a vida deles? É muito bom quando nós temos a presença de Cristo nos respondendo, nos atendendo, operando seus milagres, nos confortando, trazendo alento ao nosso coração e nos ensinando. Mas Deus, em sua maneira de trabalhar, nada convencional, preparou um momento de ausência e silêncio. E nesse momento de ausência e silêncio, que começa lá no Calvário, quando ele diz está tudo consumado, e a Bíblia diz que a terra tremeu, houve escuridão sobre a terra, os discípulos se dispersaram e cada um voltou para a sua profissão antiga. Voltaram a pescar, outro, quem sabe, voltou para a coletoria de impostos, no caso de Mateus.
O que fazer sem Cristo? O que fazer na ausência de Cristo? Como proceder sem a presença daquele que opera milagres? O que fazer? Esse momento de silêncio era um momento de profunda reflexão e de condução a decisões e posicionamentos. O apóstolo Paulo escreve dizendo: a tristeza que o mundo produz em nós nos conduz à morte, mas a tristeza que Deus produz em nós nos conduz à vida. É estranho dizer isso. Deus produz tristeza na vida humana? Sim. Porque a tristeza que Deus produz em nós é uma tristeza que nos conduz ao arrependimento. Porque nós refletimos no momento do silêncio. Nós ponderamos sobre as nossas atitudes, sobre quem nós somos. O silêncio é uma excelente professora, maestra daqueles que necessitam de arrependimento. Ele nos ensina, refletimos. Isso tudo porque Cristo tinha uma promessa na vida dos discípulos, e a promessa era a plenitude do Espírito Santo. Mas ninguém pode receber a plenitude das bênçãos de Deus, seja ela o Espírito Santo, ou seja qualquer outra plenitude de bênção, as dádivas do Calvário, sem antes ter o seu coração preparado para administrar a plenitude do que Deus tem para nós. Nós vivemos isso na fé por várias vezes. Quantas vezes recebemos promessas de Deus e nos questionamos: Senhor, quando é que vai acontecer? Quando é que vai ser? Quando é que nós receberemos esta bênção? Não entendemos que o tempo também é um dos instrumentos que Deus usa para nos preparar para receber a plenitude da sua bênção. Às vezes demora, mas é necessário, porque ao receber a plenitude da bênção de Deus, nós temos que ter a capacidade de administrar essa plenitude. A promessa do Espírito Santo foi dada: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. A plenitude do Espírito descerá sobre vós, mas é necessário um período de preparação, é necessário um período de provação, é necessário um período de aprimoramento da fé, é necessário um período em que vocês se sentirão afligidos, acuados, amedrontados, mas permanecerão. Este momento vos preparará para receber a plenitude do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. A Bíblia nos diz que os discípulos receberam a promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 14. Sabe qual foi a atitude dos discípulos? Permaneceram em comunhão e em oração e em edificação, juntos, no tabernáculo ou nas casas, orando e buscando a presença do Senhor, incessantemente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. A Bíblia nos mostra como as primeiras comunidades de fé se comportavam. E a Bíblia nos diz: todos permaneciam unidos em comunhão, em oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Nós somos chamados a viver a plenitude das promessas de Deus. Nós somos chamados a viver a plenitude da presença de Deus. Assim como os discípulos, essa promessa se estende a nós. Somos chamados para viver essa plenitude em poder, porque o Espírito Santo é poder. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, que quando os discípulos recebem o Espírito Santo, o apóstolo Pedro sai cheio do Espírito Santo a pregar a palavra e ganha muitas almas para o reino de Deus. No capítulo de número 4, ele vai entrando ao templo para adorar ao Senhor, e um cego que estava, um coxo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, um paralítico que estava à porta do templo, pedindo esmola, interrompe a caminhada de Pedro e diz: olha, eu gostaria de receber algo, eu preciso de uma esmola.
E aí, naquele momento, Pedro para juntamente com os outros que estavam com ele e diz o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que aquele paralítico foi curado, saltou e entrou no templo adorando ao Senhor. Depois a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que Pedro realiza muitos milagres, sinais e prodígios vão acontecendo, porque a plenitude do Espírito Santo era a plenitude em poder. Esse mesmo Espírito foi derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus, porque Pedro, ao pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz: creiam em Jesus e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 38. O Espírito é dado a todos aqueles que creem em Jesus. Essa plenitude veio sobre nós. Poderíamos falar sobre plenitude de bênçãos em várias esferas da vida, mas essa plenitude do Espírito Santo é a coroa da vida cristã. Nós recebemos esta coroação na vida cristã. O Espírito Santo veio sobre nós em poder, e mais do que isso, o Espírito Santo veio sobre nós em plenitude de testificação. Você sabe o que significa isso? Agora não é Paulo quem está dizendo que você é salvo. Agora não é Pedro quem está dizendo que você é salvo. Agora não é Lucas ou nenhum outro dos evangelistas ou nenhum outro dos discípulos que tenha vivido com Jesus que está dizendo que eu e você e todos aqueles que creem em Jesus são salvos. Não somos pregadores humanos que estão dizendo isso. Romanos capítulo de número 8, verso de número 16 nos diz: o mesmo Espírito fala com o nosso espírito, comunica com o nosso espírito, nos dizendo que somos filhos e filhas de Deus. Tem maior pregador do que esse, queridos? Tem maior pregador do que esse? O Espírito testificando com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. A plenitude da testificação pelo Espírito Santo veio até nós. E hoje nós recebemos essa filiação. Nos sentimos incluídos no reino de Deus. Não porque um movimento inclusivo surgiu no mundo. Não porque igrejas reconciliadoras existem no mundo. Elas ajudam. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala a nossa consciência, que fala ao nosso coração. Não são as explicações bíblicas sobre o que é condenado, o que não é condenado pela Bíblia. É tão interessante nessa época que você abre as lives do Facebook, 90% das igrejas que são ditas igrejas inclusivas só falam sobre um tema. E o tema é teologia inclusiva, porque é que a Bíblia não te condena. E essas pessoas estão ouvindo essas explicações há anos a fio e não tem uma mudança de vida. Muitas dessas pessoas não têm uma mudança de vida. Não creem que são filhos e filhas de Deus. Ouvem explicações e explicações que parecem balelas, que entram aqui e saem aqui. E a conclusão que nós chegamos nisso é a seguinte: não são as explicações que nos convencem sobre o reino de Deus. Só o que pode nos convencer de que somos filhos e filhas de Deus é uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Então eu oro nesta manhã para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo que mude a sua vida, que nós tenhamos uma experiência com o Espírito Santo que transforme a nossa vida, que nós tenhamos uma experiência com o Espírito Santo em uma esfera de poder e testificação. Essas são as duas ações da plenitude do Espírito Santo em nós. Ele quer trazer poder de Deus sobre a nossa vida e, ao mesmo tempo, Ele quer trazer a testificação de Deus aos nossos corações, nos levando à consciência de que somos filhos e filhas de Deus
e temos direitos no reino de Deus de exercer a nossa fé de forma plena. Filhos e filhas de Deus, ouçam esta palavra. O Espírito Santo nos foi dado em poder e em testificação. Se nós não tivermos uma experiência com o Espírito Santo que mude a nossa vida, nada mais poderá mudar a nossa vida. Se não tivermos uma experiência com o Espírito Santo que nos mostre como nós precisamos nos comportar e nos conduzir na presença de Deus, nada mais mudará a nossa vida. Eu te convido a buscar esse Espírito, a clamar por este Espírito, a invocar a Deus pedindo: Pai, eu preciso ser cheio da Tua presença. Peça a Deus, deseje a presença do Espírito Santo ardentemente, deseje o transbordar do Espírito Santo na tua vida, deseje a presença de Deus como você nunca teve antes, deseje a presença de Deus em poder, deseje a presença de Deus em testificação, aquela certeza que ninguém pode roubar de você. O Espírito é o pendor da nossa salvação. É Ele quem nos garante. Deseje nessa manhã uma experiência que mude a sua consciência. Deseje uma experiência de transbordamento do Espírito Santo que mude a sua maneira de falar, que mude a sua consciência, a sua percepção sobre as coisas, que transforme os seus sentimentos. Pessoas invejosas são libertas, pessoas carnais são libertas, cegos espirituais são libertos. Pessoas que andam em confusões mentais são libertas. Pessoas fofoqueiras, mentirosas, caluniosas são libertas quando têm uma experiência com o Espírito Santo. Pessoas falsas, que na frente falam uma coisa, te elogiam e por trás estão falando mal de você, seja liberto. Tenha uma experiência com o Espírito Santo. Nós não podemos aceitar uma vida espiritual medíocre, em que nós explicamos os textos que são usados para nos condenar, mas não mudamos de vida, não mudamos de personalidade, não mudamos de caráter. Ah, se nós formos cheios do Espírito Santo, queridos, não há explicações que nos convencerão mais ou menos. Nada fará diferença a não ser a presença de Deus em nós. Eu te chamo a uma esfera de poder e testificação. Busque a presença do Espírito Santo hoje. Deseje essa presença. Ame essa presença. Quem é mentiroso, seja liberto da mentira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que andam tramando, coloca a cabeça no travesseiro, e lá em Provérbios está escrito: maldito é o homem que deita a sua cabeça no travesseiro e maquina o mal contra o seu próximo. Pessoas que estão maquinando fazer o mal, pessoas que estão tentando subir na vida, passando por cima dos outros, pessoas que estão tentando se estabelecer sem ter condição, sem ter experiência, sem ter vocação, sem ter chamado, pessoas que não respeitam presença, pessoas que não respeitam a ninguém. Seja liberto em nome de Jesus, porque esse Espírito que nós recebemos é um Espírito de mansidão, de paz, de temperança, de disciplina e de poder de Deus para quebrar todas as cadeias do mal. Eu oro nesse momento para que todos nós tenhamos uma experiência profunda com esse Espírito Santo. O Espírito nos foi entregue, foi derramado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a plenitude do Espírito Santo veio. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, acontece a efusão do Espírito Santo na vida dos gentios.
nos quais nós nos incluímos. Não apenas os judeus receberam, mas toda a humanidade pode ter esse Espírito Santo. Graças a Deus por isso. E é justamente com a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, no verso de número 34 e 35, que eu encerro essa mensagem. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer lugar, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. E no verso de número 46 nos diz, verso de número 44, enquanto Pedro estava pregando esta mensagem, de que todos são aceitos por Deus, o Espírito Santo veio e desceu sobre todos que estavam presentes naquele lugar, que eram gentios, que não eram judeus, que eram rejeitados, que viviam à margem da sociedade. O Espírito Santo desceu sobre todos. E aqueles que eram da circuncisão, os judeus, começaram a dizer: como estes também podem receber o Espírito e falar em línguas como nós também estamos falando? Os judeus ficaram impressionados, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, acontece a efusão do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que eram considerados à margem do convívio religioso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Feche os teus olhos e receba essa bênção. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por tua bondade. Agradecemos por tua graça. Ah, Deus, esse é um momento em que nós temos a oportunidade de refletir sobre o que temos feito. O Senhor é Deus que afasta para poder aproximar. Quantas vezes estivemos próximos humanamente, mas distantes espiritualmente? Quantas vezes saudamos as pessoas com a graça e a paz do Senhor, ou com a paz do Senhor, abraçamos e beijamos, mas não vivemos a plenitude da comunhão? Quantas vezes, pelas nossas queixas, pelos nossos problemas, quantas vezes pela nossa ganância, quantas vezes movidos até pela inveja, estivemos próximos humanamente, mas distantes espiritualmente. Afastados para poder refletir, afastados para poder cuidar da nossa vida espiritual, afastados para poder colocar as coisas em ordem. Hoje nós somos convidados a recebermos a ajuda do Espírito Santo nessa reflexão, a mudarmos as nossas atitudes, a mudarmos a nossa maneira de se comportar com as pessoas, a mudar a nossa maneira de se comportar com a família, com a sociedade, a mudar a nossa maneira de encarar a fé, sair dessa meninice, dessas desculpas, sair, Senhor, desse campo de não tem espaço na agenda, não tem tempo para orar, não tem tempo para culto, inventando agendas, inventando ocupações vazias, sem sentidos, achando que estamos enganando as pessoas. Na verdade, estamos enganando a nós mesmos. Quantos de nós deixou de priorizar as coisas de Deus, deixou de priorizar a vida com Deus, deixou de priorizar a comunhão com Teu Espírito Santo? Quantos de nós nos esquecemos daquele primeiro amor que nos movia à igreja e nos fazia sentir saudades dos cultos? Nós saímos de um culto pensando já no próximo, fomos morrendo, Senhor, como uma erva que vai murchando. Ah, Senhor, hoje nós somos chamados a uma reflexão profunda com a ajuda do Teu Espírito Santo. Nos sentimos sarados e curados, mas estávamos enfermos por dentro.
Mas o Senhor é o Deus que não esconde feridas. O Senhor é o Deus que não esconde machucados. O Senhor é o Deus que abre a ferida. O Senhor é o Deus que mexe na ferida. O Senhor é o cirurgião supremo, que vai abrir a ferida e limpar essa ferida e sará-la, curá-la de dentro para fora. Sem máscaras, sem capinhas que escondem os nossos problemas e defeitos. Cura-nos então, sara-nos, restaura-nos, toca-nos, move, opera em nós, Senhor, a Tua graça. Salva-nos desta manhã, restaura-nos, Senhor, cura as nossas enfermidades mais profundas de caráter, de personalidade. Não queremos viver um evangelho medíocre de uma comunidade que se reúne e diz amém, amém, está todo mundo bem, está todo mundo cantando, sem mudança de vida, sem transformação, sem anseio pelo reino, sem dedicação ao reino, sem envolvimento com o reino, sem envolvimento com a oração, com a leitura da palavra, com a santificação. Não queremos, ó Deus. Santifica-nos, muda-nos, transforma-nos. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo nesta manhã. Pedimos, Senhor, ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Já entendemos que o espaço físico não é capaz de mudar a vida. O que mais precisamos entender, ó Deus, faça-nos entender. Faça-nos compreender. Queremos ser pessoas melhores, pessoas que amam mais, pessoas que cuidam mais, pacientes. Ah, Deus, queremos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Queremos nos derramar. Ah, Senhor, quanto nos falta de cultos e de presença do Teu Santo Espírito. Quantos de nós não conseguem chorar mais? Não consegue se quebrantar, não consegue se envolver, não consegue, Senhor, passar nem 10 minutos de joelhos, porque dói o joelho, incomoda o corpo, dói aqui, dói ali, estamos enfermos no corpo e na alma. Sara-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, tira essas enfermidades do nosso meio, tira este mal das nossas vidas, essas cadeias de depressão, essas cadeias de bipolaridades, essas cadeias de remédios e males que nos aprisionam de todas as formas. Tira, Pai. Nós queremos entrar na Tua presença e nos derramar em oração e não ver o tempo passar. Deus fiel, Senhor, eu te peço cura para o nosso mundo, cura para o Teu povo. Cura, Senhor, restaura-nos, Espírito Santo. Vem sobre nós e sopra nesta manhã o Teu vento. Vem, Espírito Santo. Entra nos lares que estão assistindo essa transmissão. Sara os pensamentos e os sentimentos. Sara, Senhor. Sara. Cura. Cura em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Aquele que não falava em línguas, fale em línguas. Aquele que não tinha dons espirituais, receba dons espirituais. Aquele, Senhor, que já não sentia a graça do Teu Espírito Santo, sinta nessa hora. Sopra, Espírito Santo, sobre os lares, sopra sobre as famílias.
Entra, Senhor, nos nossos lares, desfazendo todos os altares que não pertencem a Ti, a imoralidade, a promiscuidade. Vai tirando a idolatria de dentro dos nossos lares, vai tirando aquilo que nos corrompe, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, santifica os casais, santifica as famílias em Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Adore ao Senhor juntamente conosco. Você que está se sentindo desesperançado, você que está atribulado, creia que há esperança para você. Independente da situação em que você se encontra, há esperança para você. Graças a Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Te adoramos. A esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão.
o Espírito Santo nos conduza, nos fortaleça em fé. Ó Espírito de Deus. Graças a Deus. Eu vou ser bem claro para encerrar esse período de ministração. O Espírito Santo não habita em templos sujos. Santifique a sua vida. O Espírito Santo não habita em vasos que estão rachados. Pessoas que têm uma séria dificuldade em permanência, instáveis. Busque em Deus uma firmeza de caráter e permaneça na presença do Senhor. O Espírito Santo não condiz com murmurações. Pessoas que reclamam de tudo, murmuram de tudo. Se o culto é presencial, tem isso, tem aquilo, reclama disso, reclama daquilo. Se é online, tem isso, tem aquilo, reclama de tudo. Pessoas que nunca estão satisfeitas. Não estão satisfeitas com a igreja, com sociedade, com emprego. Pessoas que reclamam de tudo, não agradam a Deus. Murmuradores. Foram punidos no deserto porque eram murmuradores. O Espírito Santo habita em templos que estão limpos, estão se preparando, se santificando, que tem uma vida de oração, que vigia no que fala, que toma cuidado no comportamento. Eu convido você a ser cheio do Espírito Santo. Então, santifique a tua vida, porque o Senhor fará maravilhas na tua vida. Amém? Estenda as tuas mãos e receba esta bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Sejam abençoados em nome de Jesus e todos digam amém.